meus aventureiros e aventureiras, hoje nós vamos aprender de uma vez por todas e de uma maneira muito fácil quais são os principais climas do nosso planeta Terra. Nós vamos saber quais são os principais climas do nosso planeta Terra de uma maneira fácil e o quê? Dinâmica. Então, peraí, Neto, vamos quebrar logo uma coisa errada, né? Digamos assim, que muita gente fala e que eu tenho certeza que você já falou, em dizer assim: hoje o clima está muito frio, hoje o clima está muito quente. Não, pessoal, diferente de clima e tempo, existe uma coisa totalmente diferente. Vamos lá, vamos quebrar esse conceito. O que é o clima, pessoal? Você só pode definir o clima a partir de 30 anos, veja só, 30 anos de pesquisa naquele local. Então, não é do dia para a noite que você vai dizer assim: o clima está frio. Não. Para você saber se aquele clima realmente é frio, você tem que passar 30 anos naquele local estudando todos os dias, para você ver se existe alguma mudança ou não. E o tempo, né? Porque o tempo, ele é constante, ele é dinâmico. Então, dizer que o tempo está frio, aí está certo. O tempo está quente, aí está certo. Porém, você dizer que o clima ele está frio, pessoal, é a mesma coisa de você dizer que o clima equatorial, que vai ser o nosso primeiro clima que nós vamos perceber aqui, ele está diferente. Então, não tem como você definir, né, o clima de um dia para a noite. Mas o tempo, você tem como dizer: o tempo hoje está chuvoso, o tempo hoje está muito nublado. Entendeu aí agora? Não diga mais o clima está frio, diga o tempo está frio. Então, pessoal, o clima, ele é responsável por muitas das coisas que acontecem no nosso planeta Terra. Então, a dinâmica do clima do planeta Terra é uma dinâmica um pouco variada, como vocês estão vendo aqui. Então, o clima, ele influencia em que nas nossas vidas? Então, para que eu preciso saber do clima? Pessoal, o clima, ele influencia como se vestimos. O clima, ele influencia como comemos, como trabalhamos, em que trabalhamos. Então, o clima, ele influencia em cada região do planeta Terra uma forma diferente de se viver. Então, hoje, nós vamos saber como é que se comporta essas dinâmicas em regiões diferentes do nosso planeta Terra. Imagina se quando chovesse aqui, chovesse lá nos Estados Unidos também. Imagina a quantidade de água que iria cair no nosso planeta Terra. Ou imagina que nos Estados Unidos fosse tão quente que até aqui no Brasil fosse quente também. Então, essa dinâmica, ela é um pouco variada em cada país, em cada nação. Então, hoje nós vamos ver esses 6 tipos de clima. E o primeiro dele é o clima equatorial. Ele é quente e úmido o ano inteiro. Então, qual a região que nós podemos ver o clima equatorial? O Amazonas, ele é um clima equatorial, quente e úmido. E diferente de que muitas pessoas falam que lá é quente e úmido, então lá tem muitas plantas, muitas árvores, né? O Amazonas. Então, o Amazonas, por ele ser uma região equatorial, as pessoas falam que lá chove muito. Não, diferente disso. Lá chove nas horas corretas e faz sol também nas horas corretas. Não faz só chuva lá, não. Pulando para o segundo clima, o clima tropical. O clima tropical, ele tem as suas estações bem definidas, que é o quê? E seca. Ah, Neto, mas o clima tropical, eu já ouvi falar já. Tem até aquela música, né? Moro num país tropical, abençoado por Deus. Aqui o Brasil, o nosso clima é o clima tropical, que tem as suas duas estações bem definidas, chuva e seca. E ele se concentra mais, esse clima tropical, no Cerrado aqui no Brasil. Eu vou trazer uma aula para falar sobre
os principais climas do nosso país, do Brasil. Esse aqui é os principais climas do nosso planeta Terra. Mas vou trazer uma aula voltada para os principais climas do nosso Brasil. Indo para o terceiro clima, o clima árido, pessoal, é um clima seco com baixa precipitação. Abreviei aqui porque não vai dar no quadro. Então, o clima árido, ele é um clima seco com baixa precipitação. Neto, o que é precipitação? Chuva, pessoal, é chuva. Então, o clima árido, ele se encontra onde, Neto? Ele se encontra nos desertos. Então, o deserto do Saara é um deserto que ele chove muito pouco, mas muito pouco, não dá nem a perceber. E, diferente das pessoas acham que no deserto, né, no clima árido, é um calor, meu Deus, eu vou morrer de calor. É de dia, mas de noite há temperaturas que chegam a 0 graus no deserto. É, pessoal. Então, de dia é muito quente, de noite é muito frio no clima árido. Pulando para o clima temperado, que para mim é um clima perfeito. O clima temperado, ele se localiza na região dos Estados Unidos, naquela linha dos Estados Unidos. Então, pessoal, o clima temperado, ele tem as suas estações bem definidas. E quais são elas? Outono, primavera e inverno. Então, a gente em todo lugar tem as 4 estações, né, que a gente conhece. Aqui no Brasil, a gente não consegue ter essas 4 estações bem definidas. Até porque existem épocas do ano que algumas plantas que só existem na Europa Ocidental, nos Estados Unidos, né, que é as famosas florestas temperadas, né, por isso que o clima é temperado, que são muito lindas e só existem naquele lugar. Aqui no Brasil, algumas exportações chegam aqui de algumas árvores e podem ser plantadas aqui, que naquela época ela pode cair a folha, né, e fazer significado com algumas dessas estações. Porém, essas estações só são no clima temperado. Então, pessoal, o clima polar já dá para entender assim. Polar é nas 2 extremidades do nosso planeta Terra. E o clima polar, ele é o quê? Frio e o quê? Seco. Mas só que, peraí, o clima árido, ele é seco com baixa precipitação, né? Ou a gente poderia botar quente e com baixa precipitação. E o clima polar, ele é frio e seco. Então quer dizer que no clima polar existe deserto? Sim, pessoal. Mas só que aqui no clima árido é um deserto quente e lá no clima polar é um deserto que só fica frio. É um deserto frio, um deserto gelado. Lá só tem pinguim, não. Gente, lá existe cidades, pessoas trabalhando, existe uma série de acontecimentos lá também. Sendo que lá é muito frio, muito frio. E um exemplo disso é o que? É a Antártica, não é a cerveja, mas a Antártica é um dos exemplos dos climas polares. E para finalizar, o clima mediterrâneo também, 2 estações bem definidas. Lá é o que? É quente e chuvoso. Aonde eu posso ver esse clima mediterrâneo? No litoral da Grécia. É, pessoal, no litoral da Grécia, lá tem as suas 2 estações, um pouco até parecida, seco. Lá é quente e que de uma vez por todas você conseguiu entender quais são os principais climas do nosso planeta Terra. Essa foi a nossa aula. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aqui nos comentários qual é o clima que você queria visitar, desejaria visitar, e deixa teu like aqui também embaixo, compartilha para os teus amigos, para que o nosso canal ele possa crescer e eu possa transmitir mais e mais conhecimento para outras pessoas. Então, pessoal, essa foi a nossa aula. Valeu!